Pessoal, na análise da resistência dos materiais, um aspecto relevante é o comportamento tensão-deformação. Vamos considerar, por exemplo, um material elástico numa certa fase e plástico numa outra fase, numa fase seguinte. Por exemplo, um metal, um aço, né, que é uma liga de ferro e carbono. Nós podemos, num plano cartesiano, representar aqui a deformação específica e a tensão. Esse é o gráfico tensão-deformação. Não, ainda não é o gráfico, é apenas o plano com os seus eixos preparados. Vamos já exibir a configuração do diagrama tensão-deformação. O que vem a ser o epsilon, deformação específica, ΔL sobre L. ΔL, o alongamento dividido pelo comprimento inicial, ou o encurtamento dividido pelo comprimento inicial. Eu posso ter um alongamento em consequência de uma tração, posso ter um encurtamento em consequência de uma compressão. Depois a gente vai ver também coeficiente de Poisson, a coisa vai ter uma análise mais aprofundada. Então, nesse plano cartesiano, tensão versus deformação específica, nós temos tipicamente um gráfico com esse aspecto. E aí nós observamos que até esta tensão e até esta deformação específica há um relacionamento linear, tensão-deformação. A gente diz que nesta fase o comportamento do material é elástico. O material tem um comportamento elástico. Muito bem. A partir daí, o comportamento é plástico. Em termos didáticos, a gente costuma dizer que até o ápice da curva, nessa configuração complexa, a gente tem a fase plástica a partir do final da fase elástica. E a partir daí a gente tem a fase de ruptura. A fase de ruptura do material. Este é o ponto de ruptura. Este é o ponto de tensão máximo. Este é o patamar de escoamento. Dois fenômenos interessantes que a gente deve observar nesse gráfico. E guardem essas expressões porque são bem exploradas em prova de concurso. Nesta etapa aqui, em que o aumento da deformação ocorre após o patamar de escoamento, uma evolução da tensão, você diz que o material ganha resistência após uma deformação. Isso a gente chama de encruamento. Encruamento. Todos vocês já ouviram falar que alguns aços são encruados, outros aços são laminados. O encruamento é um fenômeno que está associado ao ganho de resistência da peça em decorrência de deformação. A partir daqui, a gente tem uma perda da seção transversal, um alongamento, um aumento da deformação específica, ocorre que a gente chama de estricção. Então guardem essas duas palavrinhas, são palavras-chave. Encruamento, ganho de resistência, estricção, já me encaminho para a ruptura. E aí nós vamos trazer de volta a famosa lei de Hooke, ou relação de proporcionalidade entre a deformação específica e a tensão, ou, em outras palavras, entre a tensão e a deformação específica. Lá da física básica, lá dos fundamentos da física, nós temos que a força é diretamente proporcional à deformação de uma mola, né? Uma mola que tipicamente opera em regime elástico, a gente lembra? Força é igual a K vezes X. Em resistências materiais, a gente vai falar em tensão no lugar de força, a gente vai falar em deformação específica em lugar de simplesmente X, deformação.
E na fase elástica, nesse trecho em que eu tenho um comportamento elástico, ou seja, uma relação linear entre sigma e epsilon, eu vou escrever simplesmente que sigma é igual a epsilon vezes o E. Nós já apresentamos aqui o sigma, é a tensão. Já apresentamos o epsilon, é a deformação específica. Nosso E maiúsculo, que vem a ser, é o módulo de Young. É o módulo de Young ou módulo de elasticidade longitudinal. Módulo de Young ou módulo de elasticidade longitudinal. Opa! Então eu posso fazer uma série de análise, uma série de investigações do material em função do conhecimento do seu módulo de elasticidade longitudinal. Vamos dissecar essa expressão. Sigma é tensão, então sigma é a força dividida pela área, a área da seção transversal da peça. O epsilon nós já apresentamos, delta L sobre L, variação dimensional naquela dimensão. O epsilon é uma grandeza adimensional. Aqui eu estou dividindo tantos centímetros por tantos centímetros, de sorte que adimensional o epsilon. Se o epsilon é adimensional, via de consequência, eu vou dizer que a dimensão de sigma é a mesma dimensão de módulo de Young. O módulo de elasticidade longitudinal tem a mesma dimensão. Eu expresso em megapascal, ou gigapascal, ou newton por metro quadrado, de sorte que esta deformação específica não tem dimensão. Então nós vamos reconhecer aqui a dimensão de epsilon. Epsilon é adimensional. Epsilon não tem dimensão. Epsilon é a razão entre uma deformação e o comprimento inicial. Vou dividir aqui tantos centímetros por tantos centímetros. Grandeza adimensional. Via de consequência, eu posso dizer que a dimensão de sigma, a dimensão de tensão, é a mesma dimensão do módulo de Young, ou do módulo de elasticidade longitudinal. Se a tensão se expressa em Pascal, no Sistema Internacional de Unidades, também em Pascal, eu vou expressar o módulo de elasticidade longitudinal. Muito bem. Eu posso dizer, resgatando o conceito de tensão, que a tensão é a razão entre a força e a área da seção transversal. Posso dizer que força sobre área é igual a delta L sobre L vezes o módulo de elasticidade. Então eu posso escrever que o módulo de elasticidade longitudinal ou módulo de Young, não se esqueçam, é igual a força dividida pela área vezes o comprimento inicial da peça dividido pela deformação sofrida pela peça ao estar submetida a um esforço. O E é uma característica do material. Cada material tem o seu modo de elasticidade. Agora, lembrando fundamentalmente a aplicabilidade da relação de Hooke, lei de Hooke, está limitada à fase elástica. Quando o corpo tem um comportamento elástico, eu posso aplicar a lei de Hooke. Após a fase elástica, ou seja, quando o material já está na fase plástica, a lei de Hooke não se aplica. Temos inclusive materiais, aço, por exemplo, alguns deles, que não apresentam um patamar de escoamento típico. O aço
encruado, tipicamente não exibe esse patamar de escoamento, ao contrário dos aços laminados.